nessa noite, para que os irmãos venham entender a palavra de Deus que Ele tem para o nosso coração aqui neste lugar. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Engraçado, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Entrou no deserto caminhando um dia. Entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E disse: já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e voltou a se deitar. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ele levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém, irmãos? Amém. Já foi orado, podemos assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Esta palavra ela é bastante conhecida de nós e ela nos chama bastante a atenção. Primeiro, se os irmãos ainda não tiveram a atenção chamada para esta palavra, eu quero fazer os irmãos prender a atenção no que eu quero falar nesta noite. A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Elias fugiu porque ele não queria morrer. Ele fugiu para salvar a sua vida. Mas quando passa-se o tempo daquela ameaça de Jezabel, um dia de caminho, um dia de caminhada no deserto, o tempo da ameaça se passa, ele vai chegar debaixo de uma árvore e vai orar pedindo a morte. Como isso, o homem que fugiu para salvar a vida, um dia depois está pedindo para morrer. Como isso, o homem que fugiu para escapar com vida, um dia depois está falando que quer morrer. E vemos que isso daqui, quando olhamos para a palavra de Deus, Elias não queria morrer coisa nenhuma, pois na primeira oportunidade que ele tem, ele alimenta seu corpo físico e come. A primeira oportunidade que ele tem, ele vai dar para o corpo aquilo que o corpo está precisando: água e pão. Como um homem que queria viver, pediu para morrer e agora está se alimentando, pois quem quer morrer não come nada. Quem está com o espírito da morte, com o sentimento de depressão na sua vida, na sua alma, ele não vai se alimentar. Se ele quer morrer, ele fica sem comer, mas Elias vai se alimentar. Então eu quero que os irmãos gravem isso, porque será de muita importância, de muita valia para o que Deus colocou em meu coração nesta noite. Quem era este homem? Quem foi Elias? Elias foi um anjo que desceu do céu, e por causa de ser um anjo, de ter poder e força, ele conseguiu passar por todas as tentações. Elias foi um super-homem, um super-herói que apareceu, e por causa de sua força, por ele ser diferente dos demais, ele conseguiu se manter firme diante de Deus.
escravidão, a terra do Egito. Elias olha para aquilo e ele, quem sabe, se lembra do que estava escrito no livro de Deuteronômio, que lá existem bênçãos, mas também existem maldições. As bênçãos os alcançarão e os acompanhariam se eles obedecessem e guardassem os mandamentos. Agora, se desobedecessem e abandonassem os mandamentos do Senhor, as maldições de Deus os alcançariam também e eles seriam amaldiçoados. Elias se lembra. A Bíblia diz que Elias vai sair da sua terra, de um lugar que ninguém conhecia, de um lugar que ninguém sabia que ele era de lá. Ele vai sair de lá, vai se apresentar diante de Acabe e vai dizer: olha, Acabe, por causa dos seus pecados e porque você está fazendo Israel andar pelos seus caminhos pecaminosos, não haverá chuva em Israel. Segundo a minha palavra, não vai haver nem orvalho em Israel, e Israel vai passar por um período de seca. Elias fez isso, irmãos, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Elias fez isso pois ele conhecia o Pentateuco, ele sabia do que estava escrito, ele sabia o que Deus havia falado, ele sabia de toda a história. E a Bíblia diz que Elias vai dizer segundo a sua palavra, mas é porque ele conhecia, irmãos. Eu entendo isso, eu creio nisso e eu prego isso nesta noite, para tu ser usado por Deus, para tu ser alguém nesta terra, para tu ter poder na sua palavra e segundo a sua palavra tu profetizar e Deus assinar embaixo. Primeiro você precisa conhecer. Tem muita gente pegando microfone por aí, pregando palavras ensaiadas, mas não conhece nada, não conhece nada. Até consegue mexer com a emoção do povo, até consegue arrancar aplausos, até consegue arrancar glória a Deus, mas o homem que fala e Deus assina embaixo, está difícil de encontrar. Deus nesta noite me trouxe aqui para te dizer: se tu quiseres, Ele fará na tua vida. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Então aqui o segredo, ó. Aleluia! Quer ser usado por Deus? Escute. Verdade. Quer pregar a palavra? Leia a Bíblia. Aleluia! Quer ser usado por Deus? Ore. Glória a Deus! Quer ser usado por Deus? Jejue. Quer ser usado por Deus? Busque. Porque através da tua vida Deus fará grandes coisas nesta terra. Aleluia! Tem muita gente que quer fazer, mas não quer compromisso com Deus. Quer fazer por causa do reconhecimento, quer fazer por causa do status, quer fazer por causa da posição. Deus nos trouxe aqui nesta noite para te dizer: Ele não está preocupado em fazer alguém aparecer. Na primeira oportunidade Ele vai pegar Elias e vai dizer: esconda-te, Elias, vai para o Ribeiro de Querite. Porque lá no Ribeiro ninguém vai te ver. Lá no Ribeiro ninguém vai saber que você está lá. Lá no Ribeiro eu já ordenei os corvos que te alimente, vai levar pão e carne e tu vai tomar da água do Ribeiro, mas ninguém saberá o que vai estar acontecendo na tua vida. Você vai ser escondido. Aí eu aprendo, irmãos, que existem momentos e momentos, casos e casos. O que Deus mandou Elias fazer? Fugir. O que Deus falou para Elias? Esconda-te. Qual foi a ordenança de Deus? Foge daqui, rapaz. Foge para que não te peguem. Foge para que tu não morra. Fuja para que você não passe fome, porque aquilo que você falou, eu irei cumprir. Aquilo que saiu da tua boca, eu irei fazer. Foge, Elias. Elias vai fugir, vai ficar no ribeiro até que o ribeiro se seca. O ribeiro se secou, vai acontecer o que o pastor falou aqui. Ele vai ser mandado para a casa de uma viúva e lá Deus irá fazer grandes coisas na casa daquela viúva. Além de multiplicar o azeite da farinha, ou melhor dizendo, a farinha da panela e o azeite da botija, a Bíblia diz que o menino daquela mulher, ele vai vir a morrer, vai vir a aparecer. E Deus vai usar Elias para que ele ressuscite, para que ele torne a viver. Grandes coisas acontecem na vida daquela mulher. E veja, Elias aparece na história como um dos moradores de Gileade, um homem qualquer, um homem comum. Mas quando Deus faz na vida dele, quando tudo isso acontece na vida dele, a mulher olha para ele e diz: vejo que tu és profeta de Deus e que a palavra da tua boca é verdade. Aleluia! Deus vai fazer Elias aparecer agora no cenário. E eu fico achando interessante, irmãos. Eu acho bonito que todas as vezes que nós vemos Elias sair de um lugar e ir para outro, é Deus quem está falando. Elias, sai daqui, vai para Querite. Elias, sai daqui, vai para outro lugar. Elias, sai daqui, volta a Israel. Elias, sai daqui,
profetas, vai até o Monte Carmelo, e lá eles iriam orar. Elias oraria a Deus, e os profetas de Baal orariam a Baal, pediriam a Baal, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. É uma história conhecida, e eu quero adiantar a palavra para entrar naquilo que Deus colocou em meu coração. A Bíblia diz que os profetas de Baal vão clamar, mas não terão resposta. Elias, quando começa a orar, quando chega o seu tempo, quando chega o seu momento, Elias ora, e antes mesmo dele acabar de orar, o fogo de Deus desce do céu, consome o holocausto, queima a lenha, acaba com as pedras que tinham sido erguidas, lambe a água em volta do altar. E Deus responde a oração do profeta. Aleluia. Eu imagino aqui, irmãos, a Bíblia não diz, mas eu imagino os profetas paralisados, os profetas de Baal. Elias olha para um e outro e diz: peguem eles, vamos levar ele até o ribeiro, vamos cortar a cabeça deles, porque aquilo que eles ensinavam, eles não ensinarão mais, aquilo que eles pregavam, eles não pregarão mais. Eu vou profetizar que nesta noite vai chegar um momento em que os profetas de Baal serão mortos à espada. É a própria espada que vai matá-los, e a espada é a palavra de Deus. É a própria palavra de Deus que vai tirá-los da posição em que eles estão, porque quem estava no auge, quem estava na liderança, quem estava por cima, quem aparecia, eram os profetas de Baal. Mas chega um momento em que quem vai ficar de destaque e em evidência são os profetas que Deus levantará na terra. Eu faço parte desta geração, e se tu faz, adore a Deus esta noite. Elias mata todos os profetas, e aí que começa a palavra que Deus colocou em meu coração. Irmãos, Elias matou todo mundo, e quem agora é o profeta, quem agora aparece é ele. Mas esse destaque, aleluia, esta posição não vai durar muito, porque Acabe vai sair dali e vai contar tudo para Jezabel. Acabe vai sair dali e vai dizer tudo para Jezabel. Tudo que aconteceu, ele relata. Tudo que aconteceu, ele conta. A Bíblia diz que quando ela fica sabendo, ela manda um mensageiro para Elias, oh glória. E ela diz assim: avise a Elias que me castigue os deuses a quem eu sirvo, com todo rigor e severidade, se até amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com ele aquilo que ele fez com os profetas de Baal. Ou seja, vou matá-lo. Ou seja, vou tirar a vida dele. Ou seja, acabo com o ministério dele. Ou seja, os sonhos dele de ser um grande profeta acabaram aqui. Amanhã eu mato ele, e não continuará o ministério que Deus confiou a ele. Eu trago uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite para te dizer: se tu está achando que está difícil, espere Deus te levantar. Se tu está achando que está difícil, espere Deus começar a te usar na terra. Se tu está achando que está difícil, espere Deus começar a usar a tua vida. Aí que o demônio se levanta, meu filho. Aí que a perseguição vem. Acabe, Jezabel manda o mensageiro para dizer: amanhã eu te mato, Elias. Tem muita gente nessa situação. Deus começou a usá-lo, Deus começou a exaltá-lo. O mensageiro do diabo vem e diz: vou acabar com o teu ministério, vou acabar com aquilo que Deus te deu, vou destruir a tua vida. Meu Deus! Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer: espere o momento de Deus acontecer. Espere uma palavra dele a teu respeito, porque da outra vez quem te deu a direção foi ele. Da outra vez quem te colocou no Ribeiro de Querite foi ele. Quem te enviou para a casa da viúva foi ele. Quem mandou você voltar para Israel foi ele. Elias não espera, irmãos. Quando Elias ouve a ameaça, ele foge para salvar a vida. Eu entendo Elias. Eu já passei por isso, de querer me esconder com medo, É verdade. de dizer: para mim não dá mais, vou me esconder, até que passe a fúria do meu adversário, vou me esconder, até que passe a vingança do meu adversário contra a minha vida, eu me escondo. Quem sabe depois eu volto e faço aquilo que eu já fiz. Depois eu volto e continuo o ministério que Deus me confiou. Mas toda
passar por dificuldades. Agora, quando é Deus quem manda, Ele manda maná. Quando é Deus quem manda, Ele faz água amarga se tornar doce. Se não tem água amarga para se tornar doce, Ele manda tocar na rocha e a rocha vai produzir água. Quando é Deus quem manda, se tiver mar vermelho, Ele faz o mar se abrir e nós passamos por ele. Quando é Deus quem manda, Ele faz por nós, Ele peleja por nós. Tem muita gente no deserto porque Deus mandou. Se Deus mandou, é Deus quem vai te tirar daí. Mas tem muita gente no deserto porque escolheu. E quando escolhemos passar pelo deserto, sofremos. Quando escolhemos passar pelo deserto, a primeira coisa que vem à nossa mente é morrermos. Irmãos, se Deus mata Elias, Ele não iria passar pelo sofrimento de ter fome, pelo sofrimento de ter sede. Se Deus mata Elias, ele seria um Marte, ele seria lembrado por tudo que ele fez e não pela fuga. Aleluia! Mas quando nós entramos no deserto porque queremos e porque escolhemos, Deus nos manterá vivo para que possamos sair dele e acabarmos a nossa carreira vencendo a batalha de pé e firmes na presença de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: tu não vai morrer neste deserto. Ainda que você pediu, ainda que você clamou para morrer, ainda que tu disse que não tinha mais jeito, Deus está dizendo que tu não vai morrer neste deserto. Hoje Ele me trouxe aqui para te sustentar com pão e com água, para tu não morrer. Quando chegamos no deserto porque queremos e escolhemos, acabam as nossas forças. Mas quando é Deus quem nos manda para o deserto, Ele nos fortalece. Quando vamos porque queremos, não temos alimento, mas é quando é Ele que manda, Ele manda alimento. Quando vamos porque queremos, não encontramos água, mas quando é Ele que manda, Ele nos dá água para beber. Aleluia, glória a Deus. Elias foi porque quis, ninguém mandou ele para lá. Ele disse: eu vou fugir para me salvar, para escapar com vida. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra? Quantos dias Elias andou, irmãos? Antes dos 40 dias e 40 noites, quantos dias ele andou para fugir? Um dia. Qual foi a ameaça de Jezabel? Amanhã, até esta hora, me castigue os deuses, se eu não fizer contigo o que tu fez com os profetas de Baal. O prazo de morte que ela havia dado para Elias foi de um? Foi de um? Quantos dias ele andou para escapar? Só que quando ele anda um dia para escapar, ele para, encontra um pé de zimbro, um pé de giesta. Ele para, encontra aquele pé de giesta e diz: Deus, eu escapei para cá. E quando nós escapamos, irmãos, sem a direção de Deus, chega um certo momento que nós nos perdemos no deserto e não temos para onde ir. Acabou o prazo que Jezabel havia dado, Elias perdeu o rumo, a direção, para onde eu vou. Não tem destino mais, não tem uma direção mais. Até ali ele andou para não morrer, mas chegou ali e ele percebeu que não havia saída. Para onde ele iria? Ele sabia, se ele continuasse andando com as suas poucas forças que ainda restavam, ele morreria do mesmo jeito. E ele então lhe diz: Deus, eu não quero sofrer mais, me mata. Tem muitas pessoas assim dentro da casa do Senhor. Tem muitas pessoas assim que um dia estiveram aqui dentro da casa do Senhor, mas quando se encontrou e se deparou com o problema que Elias se deparou, quando entrou no deserto e viu que não tinha saída, quando entrou no deserto e viu que não tinha jeito, ele disse: não dá mais, ponto final. E morte fala de fim, morte fala de ponto final. Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, minha filha está para morrer, vai lá em casa, me ajuda. Jesus vai ir na casa de Jairo, e quando ele está indo para a casa de Jairo, ele vai parar no meio do caminho, porque uma mulher já havia 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, vai tocar em suas vestes, vai ser curada, e Jesus vai querer saber quem é essa mulher. Então ele para, e aí quando ele para e conversa com essa mulher, a Bíblia diz que vai chegar uns da casa de Jairo e vai falar no ouvido de Jairo: Jairo,
Sua filha que estava para morrer, morreu. Ponto final. Para de incomodar o mestre. Não precisa mais você levar o mestre da tua casa. Lá na tua casa já tem quem nós esperávamos lá, por causa que da morte tem gente lá agora que já acabou. Jesus não precisa ir lá mais. Aquelas pessoas que precisam estar lá, que vão chorar pela tua filha, já foram contratadas para ir para lá. Elas vão chorar lá no velório. Elas vão chorar pela morte da tua filha. Aí Jesus ouve. Mesmo conversando com a mulher, Jesus ouve. Mesmo cuidando do problema do irmão que está do teu lado, Jesus está ouvindo tua oração. Você está olhando para o teu irmão, as coisas estão acontecendo na tua vida e nada acontece na tua. Jesus está ouvindo a tua oração do mesmo jeito, meu filho. Apenas persista, crê somente, fica na posição, porque Deus irá fazer. Já a tua filha morreu, ponto final. Jesus diz assim, eu entendo de gramática. Eu coloco uma vírgula embaixo do ponto e eu continuo a história. Já, crê somente. Tua filha não morreu. Ela dorme. Aleluia. Elias achou que existia um ponto final no teu ministério. Ei, presta atenção. Elias achou que existia um ponto final na tua vida. Elias achou que existia um ponto final na sua história. Elias achou que tinha acabado, então ele disse, me mata! Acabou! Não tem mais jeito! Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Meus pais morreram. Eles fizeram algo para o Senhor, mas morreram. Me mata agora, porque vai ser da mesma forma. A história vai ser a mesma. O Senhor me usou. Chegou um dia que eu morri e acabou. O Senhor levanta alguém depois. Me mata. Deus esta noite me trouxe aqui para te dizer, Ele não vai acabar com o teu ministério do jeito que você está achando. Tua história não termina do jeito que tu acha. Tua história não termina do jeito que tu pensou que iria terminar. Tua vida não acaba do jeito que está. Jesus está olhando para você dos céus agora e está dizendo, meu filho, minha filha, coloca uma vírgula embaixo deste ponto e continue escrevendo a tua história. Porque eu sou o Deus que te chamou, eu sou o Deus que te escolhi. E eu faço do jeito que eu quero. A história não termina. A história continua. Levanta a mão e fecha os olhos. Tu que terra na bacalabanda, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dar pão. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dar água. O Espírito Santo do Senhor está presente aqui, está dizendo ao teu coração, tu não vai morrer, tu não vai morrer, tu não vai morrer, diz o Senhor. Aleluia. Elias vai se deitar embaixo do pé de árvore e vai dormir. Tem gente que não morreu, mas que está dormindo. E para o ministério é a mesma coisa. Para Jesus é a mesma coisa. Tem gente dentro da igreja que está dormindo, mas Jesus hoje vai te despertar deste sono. A Bíblia diz, levanta-te e resplandece. Glória a Deus. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória a Deus. Levanta-te dentre os mortos, desperta, tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Jesus nesta noite me trouxe aqui para te dar um sacode, para te saculejar e dizer, levanta, desperta, porque não está na hora de tu dormir, está na hora de tu trabalhar. A Bíblia diz, levantai-vos e andai, porque não será
usados por Deus. Glória a Deus. Elias dorme. Aleluia, Deus. Elias dorme. Deus vai mandar um anjo. Glória a Deus. Aleluia. O anjo não vem de mãos vazias. Aleluia. O anjo não chega de mãos vazias. O anjo chega com aquilo que Elias precisa. Tu não entendeu? Tu não veio aqui em vão. Tem muita gente sonâmbula. Vem para a igreja dormindo, fica dormindo e volta para casa dormindo. Deus não te trouxe aqui em vão nesta noite. Tu vai voltar acordado. Tu vai voltar acordado. O anjo do Senhor vai te despertar hoje. O anjo do Senhor já está presente aqui neste lugar. E ele veio aqui para alimentar a tua alma. Tu não vai sair daqui do mesmo jeito que tu entrou. Deus voltará a te usar na terra. Deus voltará a usar a tua vida. Tu foi um grande profeta, tu foi uma grande profetisa. E parece que tudo acabou. Deus mandou o anjo dele aqui nesta noite para te dizer: levanta-te e coma, porque eu ainda irei fazer na tua vida o que eu prometi que iria fazer. Eu sinto a presença dele aqui. O interessante é que Elias, que queria morrer, ele vai se levantar, vai comer e vai beber e vai voltar a dormir. Sabe por quê? Porque não comeu o suficiente. Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que vem aqui, come uma porçãozinha e volta para casa do mesmo jeito. No outro culto ele está do mesmo jeito que ele estava antes. Aí ele come mais uma porçãozinha e continua com a vida miserável e mesquinha, que não vai para frente. Só vive no deserto, só vive na prova, só vive